Graça em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero ler um versículo da Bíblia para você, que está no livro de Jonas, capítulo 2, versículo 10. Jonas, profeta Jonas, capítulo 2, versículo 10. Diz assim: "E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme." Vou ler mais uma vez. "E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra seca." Pai querido, fala conosco nesta manhã, te pedimos, assim como temos desfrutado, sentido a Tua presença na nossa vida, também que nós possamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, que ela chegue como resposta, caminho, ó Pai, capacidade na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Você pode ocupar o seu lugar. Amém. Ouça, duas forças agem e interagem com a nossa forma, a nossa maneira de viver. A primeira chama-se obediência. E a segunda tem um nome estranho, que é a desobediência. O apóstolo Paulo, escrevendo uma das suas cartas, que ele escreveu para várias igrejas, na carta que ele escreveu aos Romanos, ele afirmou, no capítulo 5, verso 19, "Logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos." Eu queria, nesta manhã, com você, quero analisar um pouquinho o significado dessa palavra desobediência. Há pelo menos 4 definições que nos mostram como a desobediência toma corpo na nossa vida. Em primeiro lugar, desobediência é fazer o que não se deve fazer. Tem coisas que se deve fazer, que é necessário fazer. Então, a primeira face ou forma de desobediência é fazer o que não se deve fazer. Um exemplo desta definição nós encontramos na atitude de Moisés. Veja o que Deus havia lhe falado quando prometeu a posse da terra. Está lá em Êxodo 23. Eu leio o verso 20 a 22. "Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que lhe disser e fizeram tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários." Esta ordem era para o povo, mas era também para Moisés e os líderes que governavam sobre o povo. Às vezes a gente passa isso nos dias de hoje. O pastor, o líder, fala coisas e parece que se coloca, não que ele é colocado por Deus, mas que ele se coloca como não tendo que fazer aquilo, como se ele fosse só o porta-voz da notícia, da ordem, do mandamento. Então, quando Deus fala faz essa orientação através de Moisés e referente a Moisés, Moisés também tinha que ser obediente. Então, ao invés de falar, o que ele faz com a rocha? Ele fere a rocha 2 vezes. Há um problema aqui, então fala a rocha. Rocha! Ele, sei lá, cansado, estafado, estressado, né? Ansioso, né? Uma palavra muito
muito frequente hoje na nossa vida, ele faz o que Deus falou para não fazer. Então, resultado, ele perdeu a bênção de conduzir o povo até a terra prometida. Desobediência é fazer o que não se deve fazer. Isso é desobediência. Segundo lugar, desobedecer é andar por onde não se deve andar. Desobediência não é só dizer, não, eu não concordo com Deus, eu não concordo com a Bíblia, eu não concordo com isso, com aquilo. Não, é andar por onde não se deve andar. E eu ilustro esse ponto, lembrando da atitude do profeta que recebeu uma ordem de Deus para profetizar contra o altar construído por Jeroboão. Então, depois de profetizar, o rei ficou tão zangado que deu uma ordem para que prendessem o profeta. Ao estender o braço contra o homem de Deus, diz o texto, o braço daquele homem ficou paralisado, daquele rei. Depois de pedir perdão, o rei foi curado. E então, ele convidou o profeta para ir até a sua casa. E nesse ponto da narrativa, o profeta respondeu, presta atenção, pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor. É 1 Reis 13. Não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. Deus mandou ele para uma tarefa difícil, e aí Deus, já sabendo de tudo, falou assim, ó, quando você não beba água na casa de ninguém, não coma pão, e não volte por onde você foi. Beleza. E este profeta fez o mesmo, mas ao continuar a sua jornada, ele encontra um outro profeta, mais velho, que morava em Betel. E este profeta fez o mesmo convite que o rei havia feito para ele. Chamou o homem de Deus para ir até a sua casa para comer. Inicialmente, ele rejeitou o convite, mas o profeta, o velho profeta, insistiu tanto que ele acabou cedendo. E aqui, no detalhe, vem uma certa ensinamento para todos nós. A gente fala muito isso, né? Pô, mas a pessoa insistiu tanto. A pessoa insistiu tanto. Era um profeta mais velho. Acabou que eu, mesmo tendo uma ordem, mesmo tendo uma orientação para não estar num determinado lugar, bem claro. Mas a insistência. Você sabe, ou lembra, conhece a historinha da irmãzinha da igreja, uma senhorinha que era uma santa de Deus. As pessoas faziam bobagem na igreja, o pessoal, fulano, coitado fulano, está atribulado. Né? Ela sempre justificava as pessoas, né? E às vezes a gente faz isso, a gente faz certas críticas e observações sem saber os motivos. Né? Eu sei que aqui ninguém pensou nada, ninguém no seu coração fez nenhuma observação. Permita-me, pastor Murilo, usá-lo como referência aqui agora. Mas aí você, de repente, vê o pastor Murilo chegar aqui atrasado, né? Com o apoio dele, senta, vem aqui. Às vezes no coração da gente fala assim, pô, o pastor chega atrasado. O que o pastor Murilo faz da vida? Não faz nada. Né, pastor Murilo? Faz nada. Aposentado, já não é mais almirante da Marinha, já não... Mas aí você não sabe a razão. Há uma razão. E às vezes a gente julga de uma maneira, sem saber, julga de uma certa maneira. Faz, às vezes, no nosso coração, pastor fulano, pastor Beltrano, sem saber. Né? Se você quiser saber a razão, depois você pergunta para ele. Eu sei, pastor Murilo, por que o senhor chega atrasado, pastor Murilo?
De repente você quer ajudar ele, de repente você quer ir na casa dele ajudar, né, pastor Murilo? De repente você quer ajudá-lo para que ele possa chegar aqui, não só mais cedo, mas também com a sua esposa, com a sua família. Então, tem uma dificuldade. Então, às vezes nós temos isso, né? Nós temos essa questão de, por coisas que nós temos, ou às vezes por um legalismo que a gente tem, né? Quem é legalista aqui, levanta a mão. Quem é um pouquinho legal? Levanta a mão. Ninguém? Meu Deus, eu sou o único que preciso mudar aqui então, porque eu sou legalista. Eu sou menos do que eu já fui, mas eu ainda conservo uma coisa meio que legalista, né? Talvez isso venha do meu defeito de fábrica de ser um perfeccionista. Um perfeccionista, você também é. Que bom. Então, que bom assim, que bom que eu não estou sozinho, né, irmão? Precisa mudar, precisa melhorar nisso, né? E a gente, às vezes, vai aprendendo com o tempo, vai aprendendo, vai sofrendo, vai apanhando, para poder ficar um pouco calibrado, ficar um pouco comedido, né? Eu não deixei de me cobrar e não deixo de me cobrar várias coisas. Aliás, eu estou numa fase da minha vida que eu sou cobrado também por um monte de gente. No começo eu era cobrado só por mim mesmo, agora, à medida que a minha vida foi caminhando por caminhos, eu sou cobrado por muita gente. Isso também exige uma capacidade, né? Um dos nossos pastores quase teve um acidente semana passada. Ele estava me contando, né? Ele queria estudar a Bíblia, não foi a Bíblia? Acho que foi a Bíblia. Ele queria estudar a Bíblia, vindo para a igreja, e ele pediu para a esposa dele dirigir. E a esposa dele veio pela Avenida Brasil, correndo. Carro novo, branco. E aí houve uma situação de um caminhão, de uma moto, e ela pisou muito no freio, o carro começou a derrapar. E rabiar daqui para lá, e ele, me contando, disse que botou a mão no braço dela e falou assim, calma. E ela conseguiu não ter acidente, parar o carro, equilibrar o carro, diminuiu. Ele falou para ela assim, pastor, tem que ter sabedoria, né? O pastor falou para ele assim, graças a Deus que você estava dirigindo, porque se eu estivesse dirigindo, nós teríamos tido um acidente, eu teria capotado. Ela ficou assim, estranhando. Ele falou assim, não, é porque eu tive condição de botar a mão no seu braço e falar, calma. Porque se eu estou dirigindo, você começaria a gritar desesperadamente. Ai, meu Deus, olha, você não está vendo, segura. E aí é que eu ia perder o controle de tudo. É claro que a sua mulher, a santa que você casou, não faz isso com você. Mas eu acho que certos problemas é privilégio só de pastor, né? Então, eu estou numa fase muito impaciente com certas coisas. Por exemplo, dirigir com a minha mulher do lado. Dirigir com meu filho do lado. Olha ali, o quebra-mola. Aí a minha mulher fala assim, você freou muito. Você freou muito, você não viu o quebra-mola? Aí ontem nós fomos a um casamento e eu fui dirigindo lá, dentro de um buraco, eu nunca tinha ido lá, um buraco assim, distante, ermo. E ela foi falando um monte de coisa. A minha mulher tem uma crise com o Waze. Ela, de vez olhar para o Waze, ela olha para a direção. Pô, o Waze está mandando para onde aí? Então, o Waze é meio confuso, né? Dizem que o Waze no Brasil tem uma diferença de 10 metros. O satélite aqui não é bem preciso. Então, rua que você tem que sair, às vezes, uma bifurcação, né? A gente foi à inauguração da igreja em Boston, e a gente estava com um carro lá, e nós fomos comer num lugar lá. Irmão, com o Waze ligado, eu fiquei no mesmo lugar sem conseguir sair, sem exagerar. 5 vezes eu fiz o mesmo trajeto. Por quê?
Porque tinha uma rua aqui, e no meio tinha um buraco de um túnel. Só que o buraco parecia uma obra. E vem para aqui, Aí eu fui, está tudo errado. Mas como está tudo errado? Aí volta, faz o mesmo caminho. Aí passei do outro lado da obra. Eu tinha que entrar dentro do buraco da obra, né? E eu, para não perder o hábito, falei mal dos caras lá. Mas tem que sinalizar isso aqui, uma pista tão importante, uma saída da cidade. E a minha mulher lá, não, você não sabe nada, vai para cá. Aí tu também não sabe nada. A gente ali brigando os três, eu, ela e o Waze, né? Então, às vezes, você assim, a gente julga. Então, ontem eu falei para ela assim, não, tudo bem, amanhã você leva o carro, não vou dirigir amanhã não para você. Aí ela veio dirigindo, deu freada, freou com força, tomou susto, passou no quebra-mola com força. E eu ali, santo, santo. Aí se você me perguntar, o senhor acha que adiantou? Não, não adiantou nada, porque da próxima que eu dirigir, ela vai falar do mesmo jeito. Então você, marido, aprenda com o pastor Marcos, aprenda comigo a ser manso e humilde de coração e achareis um pouquinho de descanso, pelo menos nesse assunto de dirigir o carro. Então, essa coisa da insistência, irmão, insistência. A gente tem que resistir a certas coisas. A gente que tem a voz de Deus. Porque tem pessoas até que querem distorcer a voz de Deus. Você vai falar para a pessoa assim, não, mas Deus falou que eu não posso. Não, mas eu também sou profeta. Eu também sou, irmão, sou crente. Deus falou para você não ir na casa de fulano, de beltrano, de ímpio, de sem vergonha. Mas eu sou profeta, eu tenho mais experiência que você. E a gente tem que ter atenção com essas coisas. E enquanto estavam à mesa, Deus mandou um recado através do profeta idoso, que tentou o cara, que insistiu com o cara. Diz o versículo 20, enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso, que o havia feito voltar e lhe bradou. E ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. Assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem do Senhor, o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você voltou a comer pão e a beber água no lugar onde ele lhe falou que não comesse nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Sabe o que aconteceu com o profeta chamado de homem de Deus? Ele foi atacado por um leão, que o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão ao lado do leão e do jumento. Então, guarde esse princípio. Desobediência é andar por onde não se deve andar. Não, não tem problema não, eu vou ali, não tem problema não. Aí eu vou lá, não tem problema não. Cuidado com essa questão, essa vertente, essa explicação do que é desobediência. Terceiro, desobedecer é oferecer a Deus o que Ele não pediu. Na jornada para a terra prometida, Deus determinou que Moisés e Arão oferecessem vários sacrifícios em favor do povo. Num desses sacrifícios, a presença de Deus foi revelada através de um fogo que saiu do Senhor e consumiu o holocausto. Assim, Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Eu estou lendo Levítico 9, 23. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se rosto em terra. Nadab e Abiú, filhos de Arão, participaram desse momento glorioso, mas resolveram fazer o que Deus não havia pedido. Diz o capítulo 10, versículo 1, Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Então, irmão, guarde o seu coração. Pastor, guarde o coração. Desobedecer é oferecer a Deus o que Deus não pediu para você fazer. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo.
né? E como que é? Como são esses critérios de Deus, né? Por que eu não posso? Por que eu também não tenho direito? Então tem que ter cuidado, né? Miriam, Arão, Moisés é o meu servo, vou falar com ele. Não, o que é isso? Nós também vamos. Não dá certo isso. Não tem sucesso. Aí você pode até discernir certas situações que você vê, que você vive, dizendo assim, por que acontece isso? Porque ofereceu para Deus, quem sabe, o que Deus não pediu. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque quando você oferece para Deus o que Deus não pediu, você está oferecendo aquilo que é bom para você. Quando você oferece para Deus o que Deus não pediu, é que você não concorda com o que Deus pediu. E você acha que o que você vai oferecer para Deus é melhor do que Deus pediu, que Deus vai ficar impressionado com você. Meu filho bom, hein? Eu pedi R$100, ele deu 10.000. E não vai funcionar assim. E você não vai entender nada. Você não vai entender nada se você permanecer com a sua cerviz endurecida. Mas se você parar para pensar, às vezes a gente vive oferecendo o que Deus não pediu e sonega e desobedece. E não dá a Deus tudo aquilo que Deus pediu, espera de você. Porque é impossível alguém que fala assim, Deus me pediu isso, é impossível que você não saiba. Quando você diz, Deus me pediu o que Deus não pediu, então você sabe que Deus pediu outra coisa, que aquilo que você está oferecendo não foi o que Deus pediu. Não adianta sacrificar, não adianta fazer sacrifício, não vai agradar mais. Poxa, Deus me pediu tão pouco, eu fiz o maior sacrifício para dar muito mais para Deus. Você fez um sacrifício para dar muito mais, para você ter notoriedade, para você ter relevância, para você ter admiração, para você receber aplauso. E, finalmente, desobediência é tocar em algo que não se deve tocar. Isso é desobediência. É como a gente dizer para o Senhor que nós vamos tocar no que Ele disse para não tocar, porque nós estamos lavados pelo sangue. Ué, que confusão é essa? Não, mas o sangue te protege contra o quê? O sangue me faz o quê? Me dá o direito de fazer o que eu quiser. A proteção do sangue, que eu creio nela, dependo nela, creio firmemente que eu estou de pé, hoje, não digo fisicamente só, mas na minha alma, no meu coração, para com Deus, por causa do sangue de Jesus, que já me protegeu, que já me livrou da morte, do anjo da morte, já me livrou da morte eterna, que é a bênção maior de todas, não é verdade? Então, o exemplo é aquela narrativa que muita gente fica confusa, né? Que é a de Uzá. Está em 2 Samuel 6,6. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Você sabe que todo o desobediente é um irreverente. Irreverente. Um filho que não ouve, uma filha que não ouve, que frontalmente se rebela contra uma orientação do seu pai e da sua mãe, ele está sendo irreverente, não está tendo a reverência devida. E isso mais ainda para com Deus. Meu filho, vai por aqui, Deus falando, aí você vai por aqui. Deus sabe nada. Vou por ali, eu não quero ir por ali. Então, Uzá esticou o braço, segurou a arca, a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência, por isso o feriu ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus. Uma ordem, seja ela de que natureza for, precisa ser obedecida. Ordem de Deus que eu estou falando. Ordem da palavra de Deus que eu estou falando.
não é ordem minha, não é ordem do pastor. Precisa ser obedecida sem argumentação. Pode parecer uma punição injusta contra o Uzá. Sei, mas o que tem que prevalecer é a palavra de Deus. Deus deu uma ordem para Jonas cumprir uma missão. Poxa, bicho, finalmente o senhor voltou para Jonas. O senhor começou com Jonas, até agora nada. Pois é. Então, Jonas começou com uma ordem para cumprir uma missão. Jonas não tinha que interpretar, entender, analisar o que Deus havia lhe pedido. Deus não falou assim, olha, ô Jonas, eu quero que você vá para ali, vá dali. O que você acha? O que você acha? Né? No campo humano, as pessoas perguntam, minha mulher me pede um monte de coisa, fala um monte de coisa, eu falo, o que você quer? Vamos sair, vamos, você quer ir aonde? Eu quero ir onde você quer ir, o que você quer fazer? A pessoa pergunta, né? Quando eu pergunto assim, onde você quer? Isso como é que é? Não, eu quero, tá bom, então vamos ali comer pizza. Ah, pizza não, você não falou, não disse o que você queria, agora você está querendo. Mas a gente argumenta, mas com Deus você não argumenta. Quando você ouve a voz de Deus, não tem argumentação. Ah, para ali, para aqui. Esse negócio de igreja, por exemplo, pastor, né? Ah, pastor, vamos abrir a igreja ali. Pô, pastor, olha para o lugar e fala assim, pô, o bispo está me mandando para o inferno aqui. O bispo quer que eu me arrebente. Quando você humaniza essas coisas, aí você vê em todos os lugares mais difíceis, está lá a igreja. Quem olha para o natural, ora pelas circunstâncias, né? Eu já citei aqui, se Deus me mandar para um lugar, a primeira coisa que a minha mulher quer saber é, tem shopping nessa cidade, né? Não importa se não tem. Se você gosta de certas coisas, você vai crer que você vai, Deus vai te honrar, você vai servir, você vai trabalhar, Deus vai dar bênção, vai ter um shopping depois para você ficar feliz lá. Mas quantos de nós olhamos para o material? Quantos de nós olhamos para certas coisas e não entendemos? Ah, vai para ali, vai para lá. Ah, não, mas ali como é que vai ser? Não sei como é que vai ser. Ou você acredita que Deus está te enviando e Deus vai cumprir a sua palavra, ou você não vai morrer. Vai morrer numa discussão sem fim. Né? E dizer para Deus que Ele não dá a Deus, porque aqui não dá. Então, Jonas simplesmente deveria obedecer, mas ele fez o que Deus não havia pedido. Ele seguiu por um caminho que Deus não tinha traçado, ele agiu da forma contrária a tudo que Deus lhe havia pedido, e o resultado foi desastroso. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Eu não quero nem imaginar uma situação dessa. Na minha atual condição, eu acho que eu morria de infarto lá dentro do peixe. Pensa. A gente lê, né? Que legal. A gente não medita no interregno. Não, mas Jonas saiu, a baleia cuspiu, aí ele foi para lá, aí ele arrebentou com a boca do... A gente não olha para esse detalhe. Como se fosse a ordem que Deus deu ao peixe, não foi uma ordem comum. Pensa comigo. Não sei se você já foi lá no Parque dos Golfinhos, lá na América, como é que é o nome lá? Isso. SeaWorld. Você já viu lá? Poxa vida, golfinho parrudo. O cara vai em cima dele, senta na cabeça dele, fica em pé. Todo mundo bate palma, aí vem docilmente. Então, aquele é um animal que foi treinado, né? É um animal inteligente, teve capacidade de receber alguns comandos. Tá, não sei o quê, aí ele vem para cá, faz não sei o quê, ele vem comer peixinho. Faz não sei o quê, ele pula. Aquele comandos, condicionamento do bicho. Mas falar a um peixe, e não era nem um golfinho treinado, chama lá das SeaWorld, um golfinho já para eu falar com ele aqui. Traz ele aqui para engolir o Jonas.
Um peixe, eu repito, pode ser até treinado, ser domesticado, mas vai continuar sendo peixe, com todas as suas limitações. Eu não pode treinar um peixe a andar, não é verdade? Não pode, tem limitação para aquilo que você treina o bicho. Então, sabemos que Jesus falou ao mar e o vento para que eles se aquietassem. E esta ordem deixou os apóstolos o quê? Atônitos. Para, vento. Mar, fica aí. Cala a boca. Que isso? Quem é esse que até ao vento dá ordem? Onde é que está o ouvido do vento? Onde é que está o cérebro do mar? A inteligência do mar? E é importante ler o texto aqui. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? É a nossa palavra aqui. É o nosso tema. Obediência. Uma atitude de fé. Não é uma atitude de convencimento. É uma atitude de fé. Crer para obedecer. Crer para seguir na direção que Deus está apontando. Eu não entendo, eu não sei o que vai ser, mas eu sei que Deus falou que é para eu fazer isso. Eu ainda não entendo qual é o proveito de amar a minha sogra, mas Deus mandou amar ela. Você começa a falar assim: Deus mandou amar aquela víbora, oh Jesus. Depois você termina e diz: poxa, minha mãe, você é uma mãe, você é uma bênção, você é a pessoa que mais me ajudou. Porque obedecemos, porque temos fé para obedecer. Quem não tem fé para obedecer vai argumentar, vai tentar justificar, vai tentar mudar. Obedecer é uma das tarefas talvez mais difíceis na caminhada espiritual, pois esta prática, conforme eu estou dizendo para você, ela exige também esta confiança, esta fé, essa convicção. E ela não se resume apenas às questões espirituais. Eu peguei uma informação que os estudiosos afirmam que a maioria das doenças modernas tem como fonte o desequilíbrio emocional. São as chamadas doenças psicossomáticas. A pessoa vai acumulando problema, vai acumulando dificuldade, impossibilidade, e acaba explodindo numa urticária, num problema de estômago, numa úlcera. A pessoa não se alimenta corretamente. E eu pulei uma afirmação que é o acúmulo dessa coisa que faz explodir, na maioria das vezes é provocado por atos de desobediência. Então, a pessoa não se alimenta corretamente, não controla os seus gastos. Dá uma cotovelada em alguém e tapa. Não cria um ambiente saudável de comunhão, de convivência. Ah, não, lá em casa é impossível. Você tem que criar. Aí você vai ver uma pessoa estressada, uma pessoa que não dorme direito, não come direito, está endividada, gasta mais do que ganha. Ela está com a sua cabeça, as suas emoções em frangalhos. O telefone toca, meu Deus do céu, mais uma cobrança. Essa noite, já é a segunda vez, alguém liga para mim de São Paulo, 3 horas da manhã, para o meu celular. Eu fiquei olhando, desligo.
Meu Deus do céu. Será que o cara quer me vender alguma coisa, um plano de telefone, 3 horas da manhã? O que você acha? Você acha que você vai... Ele acha que eu vou atender como? Opa, que bom que você ligou agora, eu estava dormindo. Pelo amor de Deus. Acho que da próxima vez eu vou atender, para saber, gravar, e vou processar o sujeito. Será que nós estamos sendo mais resistentes, mais, palavra um pouco desagradável para algumas pessoas, mais obtusos, mais rebeldes que um animal irracional? Pensa nisso. Jonas 2,10 que nós lemos, e o Senhor deu ordens ao peixe. Não sei como foi isso. Ei, peixe. Não sei. E ele vomitou Jonas em terra firme. Eu não sei se Jonas já estava dando um enjoo no um bicho daquele tamanho que não era digerido bem. E Jonas ora, não sei se ele se ajoelhou dentro do peixe. Eu não sei. Né? Mas o peixe, a Bíblia diz assim, Deus deu ordem ao peixe. Então, eu renovo a pergunta, será que nós estamos sendo mais resistentes que um peixe? Eu penso que o peixe não mastigou o Jonas, não digeriu, sei lá. Pois a desobediência causa prejuízos à vida física, à vida material. Pense nisso, querido. A desobediência causa prejuízo à nossa vida física, à nossa vida material, à nossa vida emocional, à nossa vida espiritual. Deixe-me dizer algo importante, eu estou terminando a minha palavra. A desobediência é um bloqueio à prática da fé, pois ela sempre olha para o lado negativo. A desobediência, pare e pense no que eu estou lhe falando. Na sua vida, no seu caminho, nas suas coisas. Se a desobediência não fixa o seu olhar no negativo. Jonas não conseguia enxergar o que Deus via nos ninivitas. Deus queria salvá-los, Jonas queria que todos eles morressem sem conhecer a Deus. A falta de fé, de confiança na palavra de Deus, fez com que Jonas se distanciasse da ordem recebida. A falta de fé e confiança na palavra de Deus. Ouça, a falta de fé, além de nos levar a desobedecer a Deus, ela nos distancia da presença de Deus. Não se engane. Não se engane. Vamos aproveitar esse tempo e pôr em ordem a nossa vida espiritual. Não tenha medo de obedecer a Deus. Você pode falar para você mesmo, você sabe o seu nome, fala o seu nome, fala assim, ô Miguel, não tenha medo de obedecer a Deus, Miguel. Miguel, não tenha medo de obedecer a Deus. Não tenha medo, não importa. Não importa a circunstância, não importa o que for, o que é. Veja qual a área da sua vida que precisa ser mudada, meu irmão. Onde você tem sido mais desobediente a Deus. Exercite a sua fé, mesmo não entendendo o momento, ou no momento, agora, o que Deus está te pedindo. Se eu não entendo por que Deus está me pedindo alguma coisa, é a hora de eu exercitar, então, a minha confiança nele. Eu não entendo, então eu não vou obedecer, não. Eu não entendo, mas pela fé eu vou fazer o que Deus está me pedindo, sem saber, sem entender, sem compreender. Simplesmente faça e deixe o resto com Deus. Com certeza você colherá benefícios, não só no seu espírito, mas também em todos os setores da sua vida. Eu estava entrando aqui e eu conversei com o irmão, estava falando como é que está a saúde, fui no médico, fiz exames, eu parece que estou com alguma probleminha no coração, e o médico falou assim, procura um cardiologista.
Então, por que ele vai procurar um cardiologista? Para o cardiologista dizer a ele qual é o problema. Por que a gente busca Deus? Por que a gente vem na casa de Deus? Por que a gente ouve a palavra de Deus? Para Deus dizer qual é o nosso problema espiritual. Para Deus informar para a gente, olha aí, ó, está um entupimento aqui, na veia cava da fé. Está com uma obstrução aqui, na sua obediência. Por quê? Por que eu corro, fico cansado? É porque você está com uma obstrução, tem que tomar um remedinho, tem que alargar as veias, tem que fazer... Porque o seu cansaço é um problema aqui, é um problema ali. Então, por que eu estou cansado? Porque eu não tenho força. É porque você não está me obedecendo em tudo, filhão. E quando a gente não obedece a Deus em tudo, não é só esse problema de sermos desobedientes, mas nós nos afastamos de Deus. Nós nos afastamos de Deus. Entendeu? Vamos parar um pouquinho e pensar. Eu acredito que Deus já tem falado a alguns de nós aqui, através da sua palavra. Deus conhece a sua vida, seu coração. Deus sabe aonde você está sendo desobediente a Ele. E cuidado para você não fazer essa confusão. Não é? Seja como os bereanos, vai conferir. Não, o pastor fica querendo que a gente... o pastor quer isso, o pastor quer aquilo. O pastor que quer isso, o pastor... Vai para a Bíblia. Enquanto você disser que certas coisas é o pastor, você vai desobedecer com muita facilidade. Com as argumentações da própria Bíblia. Não, o pastor é homem. Eu também busco a Deus, eu também... Sem a gente perceber, a gente está com um discurso de Miriam. Não, a gente também é Arão. Não, a gente também sabe. O que é isso? Mas quando você toma a palavra, recebe a palavra, acolhe no seu coração, é ela que vai te iluminar, né? A palavra de Deus, estou assim, ilustrativo, é como um cateterismo, né? Eu acho que a palavra de Deus é o contraste até, é o iodo, né? Iodo? Eu já fiz cateterismo uns 2 aí. E aí a palavra vai lá, penetra lá, tal, e o catéter vai lá. Aí quando o médico quer ver lá, porque é sem luz, né, o coração todo, só o caminhozinho, então ele injeta um contraste. Quando ele injeta um contraste, revela, aparece todas as obstruções. É isso que a Bíblia fala, é isso que o Espírito Santo faz no nosso coração. A gente nem sabia. É como o cateterismo. Caramba, você está todo entupido. Mas eu não estou sentindo nada. Aí a palavra vem e você está aqui, ó. Você está aqui, ó, com um problema aqui e ali. Eu nem sabia. Então, deixe Deus agir na sua vida nessa manhã, amém? Vamos orar? Faça uma oração. Esqueça quem está do seu lado. A gente fecha os olhos, não é que a gente não pode orar de olho aberto. A gente fecha os olhos para nos separar um pouquinho de quem está ao nosso redor e dizer para Deus e abrir o coração para Deus e falar: Senhor, ilumina o meu coração, sonda-me, ó Deus. E Ele faz isso pela sua palavra, Ele faz isso pelo seu Espírito, Ele penetra, Ele vai lá dizer: aqui, filho, é aqui que você está agindo contrário do que eu já pedi para você. É essa verdade que você tem negligenciado, tem agido de uma maneira que chega a ser até irreverente para comigo. Eu sou aquele que salvou você. Você lembra, filho, do que eu já fiz na sua vida? Você lembra? Tudo que eu já operei em você, tudo que eu já obedeci, eu já abençoei, por que você não obedece? Pai, fala conosco.
seja o teu nome glorificado, seja o teu nome exaltado, Pai, na vida de cada um de nós. Eu oro, Pai, pelos amigos que estão assistindo esta palavra através da internet. Quem sabe, o Senhor está falando com cada um deles nesta manhã, nesta hora, através desta palavra, falando para eles que eles estão num lugar errado, porque deviam estar na tua casa, nesta tua casa, em outra que seja, mas que eles estão, não, está tudo bem, mas não está tudo bem, Pai, fala por favor, revela para nós. O Senhor não revela para nos enxotar, o Senhor não nos revela para rejeitar, o Senhor nos revela para nos trazer para si verdadeiramente. O Teu Espírito trabalha na nossa vida não acusando, mas nos conduzindo a um lugar de arrependimento, de quebrantamento. Ele opera, Ele nos constrange com o seu amor e graça. Ele não nos constrange e humilha com o seu cajado, com a sua força. Ele não esmaga. Não, Pai. Ele sopra para que a gente possa acender novamente, reacender a chama no nosso coração de uma fé, de uma fidelidade, de uma obediência, Pai. Eu oro pelos meus irmãos, eu te agradeço pela vida de cada um deles, os amigos, as pessoas que estão aqui pela primeira vez, quem sabe não me entenderam muito do que foi falado, mas eu sei que o Teu Espírito é fiel e poderoso, Pai. É o Senhor quem fala, é o Senhor quem opera, é o Senhor, do Senhor vem essa graça, e nós louvamos o Teu nome agora e sempre, Pai. Quero ainda orar por todos esses pedidos de oração que foram trazidos à Tua casa nesta semana toda, não só hoje, mas durante os dias desta semana, Pai. Eu oro pedindo a Tua bênção, o Teu livramento, Pai, em nome de Jesus. Eu oro pela Márcia, que está pedindo oração pela sua filha Viviane, que vai ter um parto e há risco, há problemas, há dificuldades. Manifesta o Teu poder, Pai, na vida dela. Oramos por todos esses pedidos de oração que foram trazidos. Oramos também, ó Pai, pelos moços, os irmãos, as pessoas que hoje novamente estão fazendo esta prova do Enem, essa corrida, né? Tantos fazem isso com aquela expectativa de uma vida melhor, de poderem ter uma formação. O Senhor abençoe, o Senhor dê graça, o Senhor ajude todos eles e ajude os Teus filhos, aqueles que creem em Ti, aqueles que antes de pegar o papel, daqui a pouco a prova, vão dizer: Senhor, me ajuda, Senhor, me dá graça, Senhor, me ilumina. Pai, não deixa eu ter aquele branco, eu esquecer das coisas que eu já sei. Que a Tua bênção seja sobre todos eles. Te damos graças também pela vida do nosso irmão, Senhor, que completa mais um ano de vida hoje, Senhor. Que o Senhor o abençoe, o Senhor o guarde, o Senhor abençoe a sua vida. Cada um dos Teus filhos e filhas aqui que completaram, vão completar mais um ano de vida. Que o Senhor os abençoe, guarde e os livre de todo o mal. Nós nos unimos a esses irmãos para dizer: Senhor, obrigado por mais um ano de vida. Obrigado, Senhor, pela Tua proteção, pelo Teu favor e pela Tua graça, Pai. Oramos pelo diácono Nilson, diácono Cordeiro, Kelvin, Pai, a recuperação completa da Elielte, do irmão Clemecildo, sofrendo tanto com esse AVC, a irmã Nils Anjos. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, o Alex, oramos também pela irmã Hilda, nesse tempo da vida dela, de decisões para tomar, também sobre a sua saúde. Eu oro pelo Benício, Senhor, este meu amiguinho querido, tão meses de vida, com essa hidrocefalia, Pai. Eu oro por ele, pedindo Teu milagre, Tua bênção. Nós cremos em Ti de uma maneira absoluta, que não há nada que o Senhor não possa fazer e não possa realizar, independente das previsões, dos diagnósticos e da limitação da medicina. Nós pedimos
a tua bênção e milagre na vida deste teu pequenino. Muito obrigado, nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus, e que todos